Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer gigantesco estar hoje aqui com a Vanessa Graziotin, né? Foi por muitos anos senadora, foi deputada federal, e a gente está vivendo um momento muito, muito duro, né? A gente tem discutido aqui na nossa série de cidades democráticas, onde a gente passou pela cultura e a gente passou pela discussão do coronavírus, né? E essa questão da pandemia está sendo difícil para todo mundo enfrentar, né? E por que o tema hoje né, quais são os caminhos pós-pandemia? A ideia é a gente fazer uma discussão, porque muita coisa do que é pós-pandemia depende também de decisões atuais, né? E que projeto que vai se estabelecer, né, para os trabalhadores e para os brasileiros depois desse período. Então, para mim, é uma honra gigantesca estar aqui com a senadora Vanessa Graziotin. Tenho tido a oportunidade de conhecê-la nesse último período, a minha admiração pela luta, né, incansável em defesa do Brasil, mas vou passar para que ela própria se apresente melhor para vocês e vocês possam conhecer um pouquinho mais dessa pessoa espetacular que é a Vanessa. Bom, primeiro, Salé, quero dizer Salé, né? Eu só chamo Salé de Salé, né? Vou me policiar aqui. Quero agradecer o seu convite e dizer da minha honra, do meu orgulho de estar aqui nesse papo com você. O Salé, antes de falar sobre mim, que é o menos importante, quero dizer que ele falou, olha, tenho convivido com a Vanessa há não muito tempo. De verdade, nós nos encontramos porque os nossos partidos, o PPL do Salé, o meu PCdoB, que agora é o nosso PCdoB, após as eleições de 2018, nós juntamos, nós nos unificamos e formamos um único partido. E os pepelistas, não sei se era assim que vocês chamavam, viraram hoje os comunistas. Aliás, a gente tem que debater muito isso, né? Porque eles estão estigmatizando, eles estão demonizando isso, né? Você veja, um termo absolutamente humano, bonito, porque o que é isso? Vem de comuns, cuja teoria é uma teoria bonita, né? E da formação de uma sociedade assim tão igual, tão justa, quase tão perfeita, que eu não sei nem quando a humanidade viverá numa sociedade assim, não é? Mas, enfim, então é uma alegria que é mútua, essa alegria, ele fala de mim, eu falo dele, de a gente conviver dentro do mesmo partido, né? O Salé, ele ocupa uma posição muito importante do nosso partido aqui no estado do Paraná, secretário de organização. Para nós é uma das funções mais importantes, fundamentais, né? Então, eu acompanho de perto a luta do Salé, não apenas na construção do partido, mas em defesa de tantos segmentos sofridos da nossa sociedade, não é? A tua camisa, o que está escrito que eu não consegui ler direito? Olha aí, ó, juntos pelo autismo, né? Coisa linda. Então, eu tenho uma foto assim com essa camisa com ele, não me deu nenhuma, mas eu segurei assim, né? Então, a gente percebe a luta dele na comunidade em defesa dos autistas, né, que, enfim, cada vez recebe menos atenção por parte do Estado brasileiro. Em vez de a gente evoluir, parece que nós estamos num período de involução, né? Então, a alegria é toda minha de estar aqui. O Salé, para quem não sabe, é pré-candidato a vereador aqui da cidade de Curitiba, um dos nossos principais pré-candidatos. A gente joga muita força nessa pré-candidatura que, se tudo der certo, se Deus quiser, né, Salé, será concretizada mais lá adiante. E é importante, quem não conhece, procure conhecer. É uma pessoa, assim, que jovem, muito jovem ainda, mas que tem dedicado a sua vida, né, o seu tempo pelas causas coletivas. E em relação a mim, Salé, deixa eu lhe dizer, eu, assim como muitos militantes, como é que eu digo, eu despertei para a necessidade da militância, da luta coletiva, quando eu tinha 17 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu sou de Santa Catarina, nasci em Santa Catarina, mudei algumas cidades, mas sempre morei em Santa Catarina,
Em algumas cidades a gente se mudou, meu pai era de banco, gerente de banco, então a gente mudava, né? E depois fui parar lá no Amazonas. Parar lá no Amazonas, num lugar assim distante, muito desconhecido para mim, né? Então, eu cheguei adolescente lá no estado do Amazonas, mas logo concluí meu segundo grau, a época era o segundo grau, ensino médio hoje, entrei na universidade. Aí, quando eu entrei na universidade, que eu comecei a ver que existia política na vida das pessoas. Eu não sabia disso, porque eu sou de uma geração que se criou na ditadura militar, né? Então, para mim, eu não sou de família de políticos, não tenho tradição nenhuma, não é? Então, eu não tinha ideia do que era. E quando eu cheguei na universidade, que eu vi um debate assim muito ardente, porque era 1979, né? Era um período de muita força da luta pela redemocratização. Eu cheguei num ambiente completamente diferente do que eu vivia. Eu não conhecia o campus da universidade, porque era muito longe, afastado da cidade, a Universidade Federal, e lá chegamos nós, os calouros e as calouras, tudo fechado. Anistia geral ampla e restrita. Meu Deus! Aí eu fui começar a perguntar, ver o que estava acontecendo, e aí fui ligando coisa com coisa. Notícias que a gente via assim, perseguiram, mataram terroristas. Não eram terroristas. Eram trabalhadores, mulheres, homens que estavam lutando por democracia. Aí eu percebi o porquê que os artistas iam embora do Brasil, que na realidade eram expulsos do Brasil, né? E comecei ali a militância. Para mim, eu sempre dizia, eu quero ajudar. Aí também me dei conta do tamanho do privilégio que eu tinha. Naquela época, apenas 1%, hoje é um pouco maior graças aos governos Lula e Dilma, o percentual de jovens que não apenas frequentam a universidade, mas universidades públicas, né, que cresceram neste período muito mais do que em toda a história da República, ou seja, as pessoas falam muito pouco sobre isso, muito pouco, né? Mas eu percebi que eu era 1% dos jovens da sociedade que tinham o privilégio de estudar numa universidade privada. Eu disse, nossa, eu entrei numa faculdade, estou aqui, e meu pai não vai pagar nada por isso, porque eu estudava em colégio particular, ele pagava a mensalidade. Eu falei, não, quem que está pagando isso? Aí eu fui também atrás e vi que eu estava ali, porque o povo estava pagando para mim. A maior parte do povo. Eu falei, não, então eu não posso ser só eu fiz farmácia, né? Eu não posso ser só uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa cidadã, eu tenho que devolver aquilo que eu estou recebendo. E ali começou a militância. E por acaso, Salé, porque para mim é um por acaso, eu cheguei ao parlamento, né? E eu relutei muito no começo. Você foi vereadora nesse período? Fui. Nossa, eu fui candidato pela primeira vez, sabe quando, Salé? Em 1986, quando o partido ficou... Anos. Não. Eu já tinha uns 20 anos. Então, veja, o partido retomou a legalidade em 1985. Até então, nós atuávamos numa grande frente, que era o MDB, né? Boa parte do PPL que vem lá do MR8 também, né? Também tínhamos esse leque, esse guarda-chuva de atuação, e em 85 o partido retomou a legalidade. E foi em 86, nesse período de contemporaneidade, que a gente apresentou candidaturas próprias. Ai, meu Deus do céu, aí chegava para mim se você vai ser candidata. Eu falei, não, eu candidata? Eu não. Eu já tinha me formado na universidade, eu era professora da rede pública e também tinha uma farmácia, né? Porque meu sonho era fazer farmácia de manipulação. Então, eu ia partir para a especialização. Aí a gente, muito jovem, não sabia como eram as coisas, nem quisemos coligar com ninguém e lançamos uma chapa própria, mas uma chapa só com 9 candidatos. Só com 9 candidatos. Pois olha, só faltaram 1.000 votos para a gente fazer o quociente, uma coisa louca. Só 1.000 faltaram, né? E ali eu fui a mais votada, e 2 anos depois, na próxima eleição, em 88, fui candidata a vereadora e fui eleita vereadora. Fiquei 10 anos na Câmara Municipal, e digo a você, Salé, eu acho que foi o melhor período da minha vida, porque o vereador e a vereadora, eles vivem a vida da cidade, portanto, vivem a vida das pessoas. Para mim, a Câmara não era aquele espaço onde a gente votava, falava, discursava, a Câmara era a cidade inteira, né? Eu era muito conhecida, porque de manhã eu ia à Câmara, à tarde eu ia nos bairros, ia nos cantos, ia nos sinaleiros, né? Enfim, então fiquei 10 anos vereadora, depois 12 anos na Câmara Federal e 8 anos no Senado, ou seja, exerci 30 anos consecutivos
né, uma atuação no parlamento. É algo importante, e agora eu estou, depois de 30 anos fora, mas também não para a militância, porque, para mim, o que importa não é o cargo que a gente esteja ocupando, a o que luta, importa, né? exatamente, é isso, e as pessoas precisam acender a sua consciência, ainda mais agora, nesse momento tão difícil que a gente vive, não é, Salê? Sim. Deixa eu dar aqui mostrar aqui na tela o Antônio Círio, que é o nosso presidente do partido lá em Almirante Tamandaré, né? Tá mandando aqui para nós uma boa noite, está organizando lá, tá com chapa completa, viu, Vanessa? Um dos melhores. Oi, que maravilha. Eu conheço o Círio, já participei de reunião com ele, não foi? Já esteve quando já estivemos juntos. Entrando nisso aí, eu acho que nós estamos passando por uma situação, e eu queria que você me ajudasse a tentar interpretar ela dentro do tema que a gente propôs para a conversa de hoje, quais são os caminhos pós-pandemia. A gente viu agora uma reunião ministerial que o que tem de menos indecente são os palavrões, né? O que há de menos indecente é isso. A gente viu o ministro da Economia falando que não podemos perder dinheiro com as pequenas e médias empresas, né, que a gente tem que dar dinheiro para as grandes empresas. Vem de uma escola de Chicago, um projeto onde eles tentam fazer uma clivagem, uma separação entre quem defende a vida e a economia, uma falsa, né, contradição, quando que a gente precisa, obviamente, hoje na pandemia, defender a vida, defender a ciência, defender, né, o isolamento social e alocar recursos naquilo que é fundamental hoje para proteger a vida, que é na saúde, sim, mas também na renda básica do trabalhador, né? A gente tem toda essa disputa de narrativa onde o governo tenta ser o pai da auxílio emergencial, quando a todo momento foi contra o auxílio emergencial, queria que fosse apenas R$200, né? Foi através de muita luta da sociedade civil organizada. E lá no Congresso, né, que você conhece tão bem, que isso mudou. Então, assim, a gente ouve muitas pessoas falarem, Vanessa, de que nós vamos sair desse período de pandemia como seres humanos melhores, como pessoas melhores, que a humanidade pode ser melhor. Eu concordo, eu acho que pode, mas acho que também é uma disputa de que tipo de projeto para recuperação nós vamos estar implementando. Se é um projeto nacional de desenvolvimento ou se é esse que o Guedes deixa claro, né, a todo momento, e mais evidente ainda nessa reunião ministerial que teve. Né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre quais são as decisões de hoje e de depois, né, no campo político e econômico, que podem trazer o desenvolvimento do país e, enfim, ajudar tanta gente que está desesperada nesse momento. Olha, Salé, eu acho que você levanta algo que a gente tem que, sempre que abordar essas questões políticas, levantar, porque essa reunião que o ministro Celso de Mello determinou, a divulgação, uma reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, ela é muito elucidativa. Elucidativa, eu tenho visto, tem artigo de tudo que é jeito, artigo que diz que o Moro não provou nada, gente que diz que o Moro provou tudo, mas o que nos importa é isso, eu acho que é pegar as partes das falas, porque ali é muito elucidativo e tal. Muita gente seguinte, mas não tinha pauta, tinha pauta. Na minha opinião, a reunião era clara, tinha um objetivo claro. Quem chamou a reunião foi o presidente Bolsonaro, para quê? Para enquadrar todos os seus ministros dentro da política dele. O que ele fez ali foi chamar a atenção de todo mundo, dizendo, olha, vocês têm que defender meu governo, vocês são ministros meus. Eu já troquei 5, não quero trocar mais ninguém, mas vocês têm que me defender, vocês têm que falar a minha linguagem. Esse era o objetivo. E ali ele foi dizendo o que para ele era prioridade. O que para ele era prioridade. E a gente viu muito pouco ou quase nada, falar das duas principais, das duas grandes prioridades. É como enfrentar o Covid e salvar vidas. E 2, é isso que você coloca aqui agora, como preparar o país, como trabalhar o Brasil desde já para o depois, para enfrentar uma crise que será aguda, mas crônica.
que será a crise econômica, não é? Aí aquele Guedes assim, o Brasil, quando vinha levantando voo, aí chegou o Covid. Mentira, o Brasil não estava levantando voo, o Brasil passava por uma crise muito forte e passava mal por essa crise. Lembra do PIBinho? Porque o PIB... Não, foi zero alguma coisa. Esse foi o que, para nossa economia, não é crescimento, é estagnação, ou seja, tudo parado. É tudo parado, não é? Aí ele dizia o seguinte, não, mas nós vamos ter muitos investimentos. Ora, o Bolsonaro assumiu, ele passou o ano de 2019 todo como presidente. Janeiro, fevereiro, aí em março começou a chegar o corona com mais força aqui, não é? Presidente da República, cadê os empregos que eles prometeram? Mas o Bolsonaro, o Guedes, não dizia, não, tem que votar a reforma previdenciária, pronto, o capital vai ter confiança, o mundo externo terá confiança no Brasil, o capital externo virá, os investimentos virão, aí teremos emprego, salário, renda e tal. Não veio nada. E muito menos agora virá. Você veja, hoje nós passamos outro vexame, desde ontem que está anunciado. Né? Enquanto o Bolsonaro lambibota do Trump, faz passeata domingo acompanhado da bandeira americana, os Estados Unidos estão barrando a gente, barrando o povo brasileiro de entrar lá. Não só o brasileiro de entrar lá, mas qualquer estrangeiro que tenha passado no Brasil nos últimos 14 dias não pode desembarcar. Aí eu pergunto, eles ficavam mandando a gente para Cuba, né? Tadinhos, agora eles não podem ir mais para Miami. Vai ficar lá abandonada a casa deles, porque eles têm casa em Miami, eles têm tudo, são os grandes ricos, esses que sustentam o Bolsonaro. Não é a classe média, não é o povo, não. Né? Então, nisso eles não trataram na reunião. Trataram do armamento, que é muito grave, trataram da privatização do Banco do Brasil, economia, sim, e o Guedes continuando naquela fala dele tosca e mentirosa. Primeiro dizendo que é o mal entendido de todos, porque eu estudei a recuperação da Alemanha, porque eu estudei a do Chile. Poxa, por que não... 8 vezes Keynes, no original. 8 vezes, exatamente. Por que não falou mais do Chile? Porque o Chile, recuperado pelos Chicago Boys, ele era um dos Chicago Boys. Ele era um Chicago Boys que trabalhou no Chile na época do Pinochet, de uma das ditaduras mais duras e sangrentas que nós tivemos na América Latina, do Pinochet. Ele estava lá servindo, que foi o país que iniciou todo o processo de privatização e afundou o Chile. A gente viu essa ebulição há pouco tempo no Chile. O que era isso? Transformar os aposentados em miseráveis. Sim, e até hoje tem aposentados se matando, cometendo suicídio por conta dessa política, né? Exato, e que é isso que o Bolsonaro tem que fazer. Então, é lamentável, é triste. Agora, nós precisamos debater isso, nós que temos responsabilidade com o Brasil e com a vida das pessoas, agora e depois, e sempre, né? Diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro agora ele gostou de uma frase que ele fala, que a liberdade é mais importante do que a vida. Você já viu você ter liberdade se você não tem vida? Como é que você tem liberdade dentro do caixão se você não tem vida? É óbvio, aí liberdade é um princípio inerente à vida, um princípio fundamental, mas inerente à vida. Então, você só pode ter liberdade se você tem vida. E por que o Bolsonaro repete tanto isso? Se ele sabe disso? Porque o que importa para ele não é a vida dos outros, é a vida dele. É a vida dele, é a vida daqueles que o rodeiam. Isso é que importa, daqueles que ele defende. É isso que importa, não é a vida do povo, não. Então, para eles ter a liberdade deles, não importa quantas vidas serão perdidas. Isso não tem o menor problema. Na pandemia, ele acha assim, ele diz, não, os fortes vão sobreviver, os fracos é que vão morrer. Paciência. Como paciência? A gente tem como salvar vidas, não importa se a pessoa tenha 70, 60, 40, 15, nós temos que trabalhar para salvar vidas. E juntos, recuperar a economia a seguir, garantir uma sobrevivência digna agora, para juntos garantirmos logo ali o emprego, a geração de renda, o salário das pessoas. É isso que nós precisamos. Vanessa, me permita só, eu tenho certeza que tem gente nos assistindo, seja agora, ao vivo ou posteriormente, que ainda apoia o governo Bolsonaro, né? E compra a versão de que, veja, nós temos que abrir tudo, tem que liberar a economia. Se nós não acabarmos com esse isolamento, vai morrer mais gente de fome. De fato, as empresas, elas estão quebrando, né? As pequenas empresas estão com dificuldade, está todo mundo com dificuldade,
né? Bom, como é que resolve isso? O que o governo deveria estar fazendo hoje, né? Quais são os caminhos, qual que é o caminho que a gente poderia apontar, né, para essa situação? Né? Porque, de fato, como é que eu sinto? Eu acho que tem muita prefeitura que está flexibilizando, muito governo que começa a flexibilizar, porque não chegam os aportes necessários sofre pressão do empresariado, das pessoas que estão passando fome, querem, né, que não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial, etc, etc. Né? Tem caminho? Tem, claro que tem. Agora, esse não é o caminho do Bolsonaro e nem é o caminho do Guedes, viu, Salê? É bom a gente dizer isso, que eles defendem exatamente o inverso. Exatamente o inverso. O caminho qual é? Você ter uma atuação forte do Estado. Aí eu acho que ele até comentou sobre isso, o Guedes, lá na reunião, dizendo o seguinte, os Estados Unidos, ele vai lá e bota dinheiro porque ele pode, que ele é poderoso. Não. Todos os países emitem moeda em períodos como esse. Todos os países. O que é emitir moeda? Primeiro é emitir mesmo, é você imprimir moeda e você registra aquilo em títulos de dívida. E para quem diz que isso gera inflação inflação? Não, então veja, logo ali adiante, se você tiver uma economia, porque você tem que trabalhar numa situação, você está trabalhando numa situação de depressão, nós estamos vivendo uma depressão. Já está quase unânime a análise por parte dos economistas no Brasil e no mundo inteiro que esta crise ela poderá vir a ser pior do que a de 29, do que o crash de 1929, ou seja, ela é uma crise dos séculos mais recentes, pior de todas, crise econômica, não é? 29 foi o início do século passado. Então, é o mundo inteiro que está nessa situação. Aí, o que você faz? Você vive numa depressão. O que é inflação? Inflação é quando você tem mais uma grande demanda e uma produção pequena. Então, aí o produto encarece. Nós vamos viver uma situação inversa. Nós vamos viver uma grande necessidade, a demanda grande, mas a produção baixa também. Isso gera depressão. E a depressão gera o desemprego, então o valor dos produtos vão baixar. Então, eu li um belo artigo um dia desses mostrando o seguinte, que se o Brasil conseguir crescer a sua economia, né, com uma forte intervenção do Estado, essa dívida ela vai desaparecer. Fica a dívida, não vai gerar inflação e vai desaparecer. Porque o importante numa dívida, o errado não é dívida. Muita gente diz assim, mas você tem que ser igual a dona de casa, você só pode gastar o que tem. O Estado não é uma dona de casa. E, aliás, se for, tem que ser uma dona de casa responsável. Porque uma dona de casa, ou um chefe de família, uma chefe de família, quando vê um filho doente e não tem o dinheiro suficiente para comprar o medicamento que o filho precisa para ter a saúde mantida, o que o pai ou a mãe fazem? Eles vão e fazem empréstimo para comprar e depois pagam o empréstimo. É a mesma coisa, dizendo, não tenho dinheiro, não posso me endividar. Aí morre? Aí a criança vai morrer? Não. Então é a mesma coisa, o Estado tem que se endividar agora e paga mais lá adiante. E paga como? Com a nossa economia crescendo e se desenvolvendo. Aí a dívida vai sumindo. Por que no período do primeiro mandato de Dilma, final do Lula, a nossa dívida ela representava, eu acho que 38% do nosso PIB? Por quê? Porque a economia era alta. Então, o que importa para o mundo é a proporção, o tamanho da dívida em relação ao tamanho da riqueza produzida. Essa proporção vai ser maior ou menor, não só de acordo com o tamanho da dívida, mas de acordo com o seu volume de produção. Então, se você produzir muito, digamos que a sua dívida seja de 1 trilhão. Você produz muito, o teu 1 trilhão vai representar aqui, 20%, 30%. Agora, se você produz pouco, 1 trilhão pode chegar a 70%, que é o que o Guedes está prevendo, o que muitos economistas estão prevendo, que a nossa dívida agora, diante dessa depressão e da queda de arrecadação e de produção, poderá chegar a 90% do PIB. Então, é um equívoco dizer que gera inflação e que vai endividar e nós não vamos ter como pagar mais adiante. Isso é um grande equívoco. É tão equivocado isso que o mundo inteiro não leva isso em consideração. O mundo inteiro está imprimindo moeda. Não é só o Brasil que vive isso. Os Estados Unidos está gastando em torno de 2 trilhões de dólares em políticas de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras, não só aos trabalhadores, aos pequenos e médios. Eu não sei se você viu hoje, Salê,
o Movimento 65, o nosso movimento, soltou um vídeo belíssimo, né? Um vídeo exatamente sobre as pequenas empresas. Então, o Bolsonaro, em vez de ficar passeando de helicóptero, olha só, olha como a máscara cai. Eu sou daquelas assim que digo o seguinte: a mentira tem perna curta. Aliás, eu fui criada com isso, né? Ouvindo isso, mentira tem perna curta. A mãe da gente, né, tratava, olha, não vai mentir, não foi, onde foi, conte onde foi, porque mentira tem perna curta. Bolsonaro, uma das bandeiras que o levou à presidência da República foi a ética. Então, qualquer um servia, porque aqueles que estavam ali eram muito ladrão. A gente sofreu muito com isso. Nós sofremos demais, não é? Porque criminalizaram a política, mas não a política só, a esquerda. Não é? Então, valia qualquer coisa para tirar aqueles ou aquelas que eles diziam que eram os ladrões. Aí era um horror de denúncias, no geral, vazias, porque não se comprovam a maioria. Teve corrupção no governo de Lula, de Dilma? Teve. Agora, o que tem que fazer é pegar os corruptos, não fazer o que eles fizeram, demonizar a esquerda como um todo e um projeto político, jogar para o ralo, né? Mas, enfim, então, ontem o Bolsonaro foi passear de helicóptero em Brasília, porque ele queria fazer uma live no helicóptero, você viu? Sabe quanto custa uma viagem de helicóptero? É muito dinheiro que custa. Mas, enfim, então eu acho o seguinte, que nós sabemos que dá para sair, e dá para sair melhor dessa crise econômica pós-pandemia, dá para sair melhor. Basta aplicar a política correta, basta aplicar a política justa, uma política que garanta uma sobrevivência, um fortalecimento das pequenas empresas, das microempresas, dos empreendedores individuais, das empresas médias, das empresas grandes, e que garantam campo e mercado de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a saída. É assim que o mundo vai agir. Não podemos nós, mais uma vez, Salê, sermos subservientes aos americanos e fazer diferente do que o mundo vai fazer. Teve até um projeto que começou em algum ministério ali, que até o Guedes não estava presente, né, de investimento público, e que na hora já reagiu, já voltaram atrás, enfim, né, essa questão do investimento público, ele puxa o investimento privado e não o contrário, né, então acho que essa questão também é fundamental aí, até para a gente pensar nas cidades, né, em que aquele problema que a gente busca nas eleições municipais, que é aquele problema pequenininho, ele passa também por toda essa corrente, né, de qual política que a gente está adotando a nível nacional. Você bem falou, né, a reforma da Previdência resolveu o problema econômico brasileiro. Lá atrás fez uma reforma trabalhista que iria também resolver a questão do emprego, gerar emprego, enfim, nada aconteceu, pelo contrário, né? Então, se faz um discurso que tenta ter uma fantasia de modernidade que não passa da mais século XIX rastaquera da vida, né? Voltar à época escravagista, enfim. É toda uma política contra o interesse do povo e a favor dos bancos, a favor, né, dos grandes interesses rentistas. Eu queria aproveitar aqui, Vanessa, para dizer para o pessoal que pode trazer comentários, né, aqui para a nossa live, fazer perguntas também para a Vanessa, para a gente aproveitar o privilégio que ela está aqui com a gente hoje, né, Alzimara Bacelar, né, minha companheira que está aqui nos acompanhando. A linguagem do Bolsonaro é a política contra o povo. O Ivo Santos, que é lá de Cruz Machado, interior do Paraná. Parabéns, Rafael e Vanessa, admiro tanto teu trabalho, Rafael, pela inclusão, luto tanto também dentro das minhas possibilidades pela causa do autismo. Deus abençoe você e todos que lutam, pelos que mais necessitam de ajuda, seja através de uma palavra, enfim, algum tipo de apoio. A Dani, que é a nossa diretora da União de Pais pelo Autismo, que está acompanhando aqui também. Parabéns, Rafael, live com a Vanessa, uma mulher incrível, admirável. Alzimara, novamente. O Guedes disse na reunião que não quer saber das pequenas empresas. O nosso amigo Carlos Santos, lá de Matinhos, dando boa noite aos camaradas. E a Dani, novamente, que aula, muito bom. Vanessa, como é que está você? Você está em Curitiba, né? Eu estou em Curitiba, essa foi uma decisão que nós tomamos, eu cheguei aqui
para acompanhar e cuidar da minha mãe, que mora só, é uma situação assim bastante delicada. Minha irmã continua trabalhando, ela trabalha na área de alimentação delivery, então ela continua trabalhando, não tem como se ausentar, e a gente decidiu, já que eu poderia continuar e fazer o trabalho home office, que eu viria aqui cuidar da minha mãe. Eu vim preparada para ficar uns 15 dias, viu, Salé? E estou até agora, mas está bastante difícil a situação, não está fácil. Eu acho que o Paraná até está, e eu me refiro mais a Curitiba, não estou acompanhando muito o interior, né? Mas Curitiba, hoje parece que estão reabrindo os shoppings, as lojas, né? Mas tem uma situação, comparativamente ao Brasil e alguns estados, sobretudo o meu estado do Amazonas, o Paraná está bem assim, numa situação até, eu diria, privilegiada, porque o meu estado do Amazonas está, assim, muito difícil, viu, no meu meio, se bem que meu meio é enorme, que eu conheço um monte de gente de todos os setores, mas não existe um dos segmentos que não tenha perdido um companheiro, um colega, um parente, e o nível de infecção lá, o percentual, há até uma pesquisa em curso, que já tem os primeiros resultados, que mostra que Manaus, o Amazonas, é fora de tudo, né? Fora de tudo, porque o percentual no número de infectados é maior do que, muito maior do que a média nacional, né? Enfim, isso é um caso que tem que ser estudado ainda, não é? Claro que tem a não quarentena, ou seja, o não isolamento social, difícil porque nós temos um governador lá que é tal e qual o presidente da República. A diferença é que o presidente da República se expõe e fala abertamente. O governador do Amazonas, não. Ele até fala assim, tem que ficar em casa, mas não faz nada. Não faz nada para as pessoas ficarem em casa. Você veja, eu lendo uma matéria sobre a queda na produção industrial, aí logo em seguida veio o superintendente da Zona Franca de Manaus, a gente tem um grande polo de produção lá, um parque industrial muito grande, e ele falando assim de boca cheia, como se estivesse falando a melhor coisa do mundo, dizendo o seguinte, não, mas do Brasil, a menor queda na taxa de produção foi da Zona Franca de Manaus, porque as fábricas não pararam, e eles não fizeram nada. Então está aí o que a gente está vivendo. Agora, a nossa maior preocupação está com o interior, porque a doença começou muito em Manaus, e em torno de 40% a 60%, 60% em Manaus, 40% no interior, e agora a coisa está crescendo, nós já estamos praticamente a 54% no interior e 46% em Manaus. Isso é uma sinalização muito ruim, muito difícil, porque nós não temos, são 62 municípios lá, contando com a capital Manaus. Somente Manaus tem UTI, os outros não têm UTI. Então, você já pensou, sem falar que a grande maioria, você só chega até a capital de avião, porque pode chegar de Rio também, mas aí são uma semana ou mais perto, 15 dias, Altos Solimões, você leva 30 dias, tem região lá que você leva 30 dias, porque a gente tem aqueles rios muito sinuosos, né, o vale, nós temos o Purus é um rio assim que você viaja 5 horas para chegar no mesmo lugar, Tinha até um senador do Amazonas, né, Evandro Carreira, eu nunca esqueço que eu era menina e ouvi os discursos dele no Senado, ele tinha um projeto assim para cortar, para juntar as duas pontas do rio, né? Porque eles são muito sinuosos, né? Enfim, porque são rios de informação também ainda, não é? Grande parte algumas dessas sinuosidades já se juntaram, mas é uma situação difícil. Aqui no Paraná, eu digo, as pessoas estão, não sei se cuidando mais, mas também teve uma questão cultural lá, sabe qual era? E que eu fui iludida por aquilo. Nós achávamos, e olha, não é porque a gente tirou isso da cabeça, não, porque vários infectologistas diziam isso, né? E aqueles programas mais sensacionalistas só falavam isso, vamos embora, o vírus não vai chegar aqui é muito quente, é muito úmido. E olha só o que aconteceu, né? Então, é uma situação assim, se a gente compara aqui o Paraná com lá está bastante pior, né? Muito pior, muito difícil. A gente tem um país de tamanho continental, né, que é um tesouro, é uma riqueza tão grande. A gente tem um país de uma dimensão tão gigante, com sotaques, com culturas, né, e que consegue ter uma unidade.
né, nacional. Isso é uma coisa linda, uma coisa, eu não sei, eu não sou um entendedor dos outros países do mundo, mas eu não acho que não deve ter uma caldeira tão diversa e tão unida quanto o povo brasileiro, né, na sua, de norte a sul. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Vanessa, queria aproveitar aqui, antes de nós ir para os encerramentos do nosso bate-papo, nós vamos ter vamos passar, provavelmente esse ano, por um processo eleitoral que discute as cidades, né, no meio de toda essa questão da pandemia. Como é que você vê hoje, porque, assim, as grandes decisões, elas são tomadas a nível federal, né? A gente começa a nossa conversa você relatando quando você era vereadora, né? Como aquilo era um momento que você estava em contato direto com o povo. Estava em contato direto com a população. Aqui em Curitiba, por exemplo, o governo do estado ele liberou agora os shoppings, já liberou os cultos, né? A gente teve aqui a prefeitura de Curitiba dando de presente 200 milhões para os empresários de transporte, né? Isso, se fosse revertido para as pessoas como uma complementação de renda do auxílio emergencial, por exemplo, isso ia aumentar em bastante a capacidade né? Foi dado para meia dúzia de empresários de transporte. Está se investindo agora, hoje mesmo estava em votação na Câmara de Vereadores de Curitiba, ampliação de crédito para asfalto, para buscar empréstimo para asfaltar a rua, né? Dentro disso, como é que a administração municipal hoje pode agir, né? Frente a todo esse estrangulamento também que existe, dependência de recursos do governo federal. Tem gargalo aí que a gente precisa resolver? Não, veja, Salê, primeiro, você falou logo na abertura do nosso programa, no início da nossa conversa, dessa ajuda emergencial que as pessoas estão recebendo, que vai de 600 a 1.200 reais, né? E isso não foi uma dádiva do Bolsonaro, isso não foi uma decisão do Bolsonaro, pelo contrário. Pelo Bolsonaro, a ajuda teria sido de 200 reais. Essa é a proposta dele. Aliás, a gente vai e volta para a reunião do dia 22. Você viu o que o Guedes falou na reunião do dia 22? Não, a gente também tem que fazer um outro programa, um outro plano, pegar os jovens aí e botar os jovens para construir estrada. 200 reais para eles, tá bom. Quanto é que vai custar? 200, 300 reais para cada um. Gente, isso é trabalho escravo. Isso é trabalho escravo. É isso que ele está propondo no Brasil? Olha só, que é isso? E aí, dinheiro para banqueiro não falta. Dinheiro para banqueiro não falta, né? Veja essa medida provisória que foi aprovada no Congresso recentemente, né? Então, dizer isso, né? Que o Bolsonaro não foi... O pouco que nós estamos tendo no Brasil não é fruto de decisão de Bolsonaro, não. É fruto de mobilização do Congresso Nacional. E eu não quero puxar a sardinha aqui para a nossa lata, mas principalmente por conta da atuação das bancadas de oposição, cujo nosso partido, o PCdoB, se insere no meio também, né? Então, além dessa ajuda emergencial às pessoas, veio a ajuda aos estados e municípios. Você lembra que foi uma outra grande briga? Ele só sancionou agora, um dia desses, porque ele ficou até quase cumprir o tempo máximo para poder sancionar a lei. Foi uma briga, porque a Câmara aprovou uma coisa, aí ele foi e pressionou o Senado, que mudou para aprovar outra, e aí o tempo passando e os estados e municípios sem dinheiro. Mas, enfim, ele agora ele vetou aquela parte dessa ajuda a estados e municípios. Eu não sei o valor que vai caber a Curitiba, mas são valores altos, que a União vai passar para os estados e para os municípios, mas fica lá dizendo que não pode dar reajuste nos 2 anos. Olha só, você já pensou um negócio desse? Não estamos falando de Marajá, gente. Nós não estamos falando de gente privilegiada, não. Nós não estamos falando em cortar excessos, nós estamos falando do professor da rede pública, o professor primário, aquele que trabalha com os autistas, né? Com quem tem necessidades especiais, desses profissionais que nós estamos falando, que vão ficar 2 anos congelados. Então, pera lá, está tudo errado aí, né? Então, eu acho que grande parte das ações
tem que partir, sim, dos municípios, não é? Municípios, obviamente, municípios que estejam em consonância, em comum acordo com com os estados. E deveriam estar com a União também, só que Bolsonaro já, ninguém mais conta, né? Ninguém mais conta com Bolsonaro nessa prática e na política de prevenção, que é a melhor de todas. Então, o que a prefeitura tem que fazer é isso, garantir que o recurso, que tem pouco recurso, como você disse, vá parar na mão de quem precisa, e não na mão de quem não precisa, como o caso dos empresários, donos do transporte coletivo. Porque esses empresários, em todas as cidades, e Curitiba não é diferente, eles são os maiores exploradores que tem. Eu fui vereadora durante 10 anos, eu briguei 10 anos com o transporte coletivo no meu estado, na minha cidade de Manaus. Foi naquela época que nós conseguimos estabelecer uma planilha, porque nem isso tinha. E a planilha é totalmente manipulada, então eles colocam a passagem a um valor que, na realidade, não é aquele valor, deveria ser um valor menor, e mesmo assim um transporte de qualidade, não é? Então é isso, tem que ter atendimento às pessoas que vivem nas periferias, às mulheres chefes de família, e isso cabe a quem? Cabe à prefeitura. Então, nessa hora, você ter uma Câmara de Vereadores atuante, que fiscalize, que não apenas bata continência ao prefeito, seria e será algo fundamental. Porque o vereador eu repito aqui, é a pessoa que está mais próximo das pessoas, né? Então, pode ajudar na elaboração de políticas públicas que garanta qualidade de vida melhor às pessoas. Deixa eu botar aqui os últimos comentários da nossa camarada Elza Maria Campos, né? Parabéns, Vanessa Graziotin, muito orgulho de sua luta. Você é uma mulher que rompeu barreiras e enfrentou os poderosos em nosso país. Ainda Elza Vanessa Graziotin, uma mulher de coragem e ousadia, orgulho de sua luta e trajetória. A Elza ainda, parabéns, Rafael Salé, pela realização desse debate. O Paulo Adolfo Nietzsche, o nosso Dodô, uma ex-parlamentar extraordinária no Senado, que volte a ser ou dispute uma majoritária, e um querido camarada inteligente reforçando o PCdoB. Agradeço muito a todo mundo que acompanhou, que está mandando aqui as mensagens, a todos que vão assistir posteriormente também essa live. O que eu acho de toda essa discussão que nós tivemos? O governo, né, um projeto que, por um lado, é um projeto pessoal, um projeto que tenta blindar a família Bolsonaro, né, isso ficou evidente numa reunião ministerial em que não se tratou sobre a questão principal e essencial que nós estamos vivendo no país hoje, que é essa questão, né, sanitária, essa questão do coronavírus, né, de enfrentamento a isso, de salvar vidas, não se discutiu a questão econômica de como resolver o problema das micro, média, pequena, do trabalhador, etc. O que se discutiu foi como blindar, né, como se safar, né, dos seus crimes no Rio de Janeiro. O que se discutiu foi qualquer tipo de intervenção, foi afrontas, beligerância à democracia, né, beligerância às instituições. O que se discutiu foi o projeto de entrega do patrimônio nacional, aquilo que favorece as grandes monopólios econômicos, né, as empresas que representam o capital monopolista no país. Foi uma reunião que se aproveita de forma, eu não sei nem adjetivar, mas é um negócio nojento, querer aproveitar a situação de pandemia para desregular isso, desregular aquilo, facilitar aquilo outro, sem que haja, sem que as pessoas fiquem sabendo, uma forma ardil, perversa. Então, assim, essas pessoas, eles vão querer, no meu entendimento, eu acho isso, né, todo o processo que nós estamos vivendo e o posterior é de continuar enganando as pessoas, falando que é uma política austera, que é uma política moderna, que, na verdade, eles vão querer tirar mais ainda, né? Como fizeram, 60 bilhões para estados e municípios, mas sem poder aumentar salário de servidor, né? Cada vez mais
tirando a força do Estado de apoiar o crescimento e cada vez mais entregando o patrimônio público e acabando com o setor produtivo. Se a gente tivesse um investimento, os países, todo do mundo correndo atrás de respirador, de insumos para medicamento, de insumos, né, na área de saúde, a gente não tem nem máscara, porque não se investe na indústria nacional, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que pensar. Ou a gente volta a ter um projeto, um caminho nacional desenvolvimentista, que jogue grandes setores com compromisso com a democracia, porque do lado de lá, as forças contra o povo brasileiro vão se organizar para cada vez mais nos estrangular. Né? Então, assim, eu acho que o caminho que a Vanessa tem nos apresentou aqui nessa live hoje, é um caminho que a gente precisa buscar organizar o povo, organizar todo mundo para lutar junto. Né? É na luta que a gente consegue consolidar as vitórias do povo brasileiro. Sempre foi assim na nossa história, e esse povo valente não vai se acovardar como nunca se acovardou. Né? Vamos continuar unidos e reunindo as pessoas, né, pela vida, pela democracia e pelo um projeto nacional de desenvolvimento. Muito orgulho, viu, Vanessa? Agradeço muito você ter aceitado aqui fazer esse bate-papo, muito orgulho de estar ao teu lado na mesma trincheira de luta. Espero estar à altura, né, também, na minha modesta contribuição, a todo o exemplo da tua vida dedicada à luta do povo brasileiro. Enfim, obrigado e fica à vontade aí para fazer tuas colocações finais e valeu mesmo. Eu aqui, mais uma vez, agradeço você, a participação de todos os nossos companheiros e companheiras que passaram por aqui, a Osmar, a Elza, companheiro lá de Almirante, tanta gente que passou por aqui, não é que eu não devia ter anotado o nome, Paula Adolfo está aqui, não é? Tanta gente que passou, quero cumprimentar, deixar um abração bem forte para todos, e agradecer muito você, Salé, quero dizer o seguinte... Oi. Se você puder, ali, eu botei ali na tela, só para eu não encerrar sem dar uma resposta aqui para quem está nos acompanhando. Vanessa, comentem essa nota ameaçando guerra civil da parte do Augusto Heleno. Então, que é a pergunta aqui do Paulo Nietzsche, né? Paulo Adolfo, viu? Eu ia falar de outra forma sobre isso, voltando àquela reunião, porque a gente volta àquela reunião. Ela está muito didática do que é o governo Bolsonaro, porque ali tem de tudo um pouco. Né? Então, quando o Bolsonaro diz o seguinte, que ele tem que armar, e olha, muita coisa grave aconteceu depois, porque demitiram a pessoa do Exército, né, das Forças Armadas, que era responsável pela fiscalização, né, desse negócio de armamento e munição, e ampliaram, o Sérgio Moro também, não sei se vocês viram a entrevista dele ontem no Fantástico, foi uma coisa horrível, porque, mas, ministro, o senhor estava se sentindo tão mal nesse ambiente, mas só ficou 1 ano e 4 meses lá. Aí depois disseram, mas ministro, logo depois da reunião, o senhor assinou uma portaria aumentando o número de munição que as pessoas podem adquirir. Fez. Ou seja, o que o Sérgio Moro queria era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele negociou isso, só que acabou não dando certo, mas ele negociou isso. Enfim, então, o Bolsonaro, a certa altura, diz o seguinte, entra nesse negócio que tem que armar o povo, porque diz o seguinte, que um povo armado é um povo que não pode ser escravizado. Bom, lá na década de 30 do século passado, era o Mussolini que dizia, Benito Mussolini, ditador da Itália, que dizia que um povo armado é um povo forte e livre, ou seja, mais um século depois, o Bolsonaro vem e repete as mesmas palavras. Aí, o que nós precisamos fazer? Quando eu digo nós, não sou eu, não é você, Salé, é todo mundo, é o povo. Vamos raciocinar juntos. Quando ele fala em armar o povo, ele está falando em armar o povo? O povo que ganha um salário mínimo tem dinheiro para comprar uma arma? O povo que ganha um salário mínimo, ou meio salário, tem dinheiro para comprar munição, quanto custa? Eu até vou fazer essas pesquisas, eu não sei, mas vou fazer, para ver quanto custa. Então, gente, não é o povo que ele quer armar. E não é com o povo que ele está preocupado, ele quer armar as milícias. Com essa política, quem vai se armar são os marginais, são as milícias, eles sim vão se armar. Então, a preocupação do Bolsonaro
Volto a repetir o que eu já falei aqui, é com a liberdade dele, é com a manutenção do governo dele. Então, ele prega assim, viu? Ele prega a guerra civil, e o Augusto Heleno, naquela notinha pequena, mas drástica, né, e gravíssima, ele ameaça abertamente, dizendo assim, olha, pare, deixe o presidente em paz, não investigue o presidente, porque se isso fizer, as inconsequências poderão ser imprevisíveis. Isso é uma ameaça. É uma ameaça à democracia. Exato, é uma ameaça à democracia. É a liberdade que ele defende, é essa. É essa liberdade, tem que rezar na cartilha dele, porque se não rezar na cartilha dele, está fora. Mas, viu, Salé, olha, muito obrigada, viu, gente? Eu quero dizer que nós precisamos dialogar com as pessoas. Não só com eles e com aquelas que a gente convive o dia inteiro, todos os dias. Nós temos que dialogar com todos e mostrar para as pessoas, sem rancor, sem ódio, sem nada, mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo, aonde que o Bolsonaro quer nos levar, gente. É isso que nós precisamos fazer, com serenidade, com tranquilidade, fazendo a autocrítica que seja necessária que nós façamos, mas nós precisamos dialogar com essas pessoas, porque a quantidade de mentiras, de fake news que eles espalham, continuam espalhando, é cada vez maior. E o objetivo é esse, se manter no poder e transformar o Brasil novamente no quintal dos americanos. É isso que eles querem. Valeu, Salê, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Vanessa. Tchau, tchau, gente.